Eu queria falar muito boa da oração de um justo, né? Que dirá muito mais de um. Nós louvamos, amados, tivemos ali bons momentos lá em Israel, para a glória de Deus, muito corrido, muita coisa, muitos projetos que ainda vão ser concluídos aqui. E temos convicção também, momentos que Deus nos deu para levar a palavra, compartilhar com as pessoas lá. A palavra dele, creio eu, que no tempo dele há de germinar, segundo o seu querer, não é? Segundo o seu querer. Mas é maravilhoso poder estar de volta, poder estar com o povo de Deus, estar na igreja, estar na casa dele. Tem pessoas que vão e pensam assim, olha, vou lá, algumas pessoas já estão andando perguntando isso. Aí chega o pastor, me diga uma coisa, quando você vai lá em Israel, é verdade que você sente um clima espiritual diferente? Aí eu disse, olha, não é verdade. O que acontece é o seguinte, o que acontece é que você pode se emocionar em alguns lugares, mas questão espiritual é outra história. Jesus falou uma coisa muito interessante, falou, olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então você não vai para Jerusalém para encontrar Jesus lá, Jesus já está com você, você já vive com Ele, você já tem experiência com Ele. Então, querido, é maravilhoso ir sim, para você ver os lugares. Você quando vai com a viagem dessa, você vai olhar para a Bíblia, ver os lugares que estão na Bíblia, você vê com outros olhos, você conheceu a geografia, mas tem uma experiência mística mais elevada, porque lá não tem nada disso, né? Então, Jesus está com você aqui, está com você na sua casa, onde você estiver, Ele vai estar com você, se está vivendo para a glória dele. Amém? Então, assim tem que ser. Desejo sim que Deus dê a oportunidade aos irmãos, um dia, no momento dele, estar conhecendo aquele lugar, né? E você vai com certeza entender sobre geografia mais, história mais, vai crescer mais em conhecimento. Isso também é bom. Amados, tive uma pessoa, cheguei hoje de meio-dia, estamos aqui, com alegria, né? Lá em João Pessoa, eu estive lá no seminário, eu fiz uma pergunta para os seminaristas. Perguntei assim, eu quero saber de vocês qual é a resposta para a seguinte pergunta. E a pergunta era, o que é que Deus tem mais interesse? A pergunta que eu fiz para eles, e agora eu quero fazer a mesma pergunta para você. O que é que Deus tem mais interesse? Alguém quer dar um palpite? Deixa aberto agora para você falar da sua opinião. O que é que Deus tem mais interesse? Quem fala alguma coisa para mim? Davi, dá para falar? Tem salvação. Alguém quer dar um palpite? O que é que Deus tem mais interesse? Salvação? Alguém quer mais falar? O irmão ou irmã? Fala, Davi. Deus tem interesse em orar, abençoar, levar o Evangelho. Tudo isso é importante no reino, é verdade, faz parte. Mas, amados, o maior interesse de Deus é que o seu nome seja glorificado na terra. O maior interesse de Deus é ouvir pessoas dando glórias a Ele em espírito e verdade, vivendo um estilo de vida que glorifique o nome dEle. Então o maior interesse de Deus é ser glorificado. Então você grava isso, você aprendeu isso, você aprendeu muita coisa. Porque muita gente não sabe disso. Muita gente acha que Deus tem outros interesses. E tem aqueles que gostam de colocar Deus no canto da parede, né? Mas o interesse de Deus, amados, é ser glorificado. E diante dessa afirmação, vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo número 5. A princípio vou ler apenas um versículo, mas você deixa bem aberta a palavra de Deus, esse texto. Êxodo, capítulo 5, versículo de número 1. E está escrito assim a palavra de Deus. Diz o seguinte, o texto sagrado. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto.
Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez queremos chegar na Tua presença, Senhor. Ó Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha tocar em nossos corações, venha usar nossas vidas, como foi orado. Queremos ser apenas instrumentos do Senhor. Queremos, Senhor amado, como falamos, que esse momento seja um momento de glória para o Teu nome, Pai. E o Senhor ser glorificado, Senhor. E Deus, nessa certeza temos convicção, na medida que vivemos uma vida glorificando o Teu nome, para a Tua glória. Pai, maravilha o Senhor faz, o Senhor manifesta a Tua glória em diferentes aspectos, em diferentes áreas, porque o Senhor é Deus, Deus amado, que tem prazer, e quando nós cremos, o Senhor manifesta a Tua glória, como o Senhor disse, se creres, verás a glória de Deus. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, nós estamos diante de um texto. Uma palavra que é um marco na história do judaísmo e na história do cristianismo. É um dos maiores episódios onde Deus manifestou a sua glória na terra. É um episódio de quando Deus liberta o povo do Egito, tira o povo debaixo da mão, do poder do maior império daquele momento, daquele período histórico, o Império Egípcio. E aí você imagina que Deus chega para Moisés e manda Moisés ir à presença do maior monarca, à presença do faraó, e fala o seguinte para ele: olha, eu estou vindo aqui porque Deus a quem eu sirvo mandou vir dar um recado para você. E o recado é: deixa o meu povo, o povo do meu Deus, ir ao deserto celebrar uma festa. Aí você imagina, o faraó deve ter pensado na hora, acho que esse homem deve estar meio ruim do juízo. Ele por acaso não sabe quem eu sou? Ele está falando, a gente está mandando, pedindo aqui para deixar cerca de 700 mil homens, fora as mulheres e crianças, daria em torno de 2 milhões de pessoas, saírem daqui, todos esse pessoal, todos os meus escravos. Ele está pedindo para eu libertar, deixar meus escravos irem para me celebrar uma festa no deserto. Ele acha que tem um parafuso a menos para fazer um pedido desse. Com certeza foi algo totalmente estranho. O faraó nunca pensou que alguém ia chegar na presença dele para pedir para libertar os escravos, para deixar ir celebrar uma festa no deserto. Mas, queridos, isso é um projeto que Deus tinha. Deus já tinha falado para Moisés: olha, eu vou manifestar a minha glória ali no Egito. Eu vou mostrar aos egípcios, a esse império que acha que são ou que é o maior poder da época, que acha-se o Todo-Poderoso. Eu vou mostrar que eu sou o Todo-Poderoso dessa história. E Moisés, depois de diálogos com Deus, e dizer que não quer, e Deus diz: você vai, eu não quero, você vai, eles mandarão ir com ele. E ele resolve cumprir o projeto que Deus tinha através da vida dele. Chega para Faraó falando isso, que queria, que Deus estava mandando ele dizer para libertar o povo, para o povo ir. E a primeira coisa, meus irmãos, o primeiro sinal que Deus manda Moisés fazer é o que? Jogar uma vara no chão. E a vara se transforma numa serpente. E aí ele vê na palavra que os magos, os mágicos de Faraó fazem a mesma coisa, se transformam numa serpente. E queridos, a serpente do Egito, ela era a representação do Deus Meret Seger, e era um Deus adorado, Deus da serpente. E ao eles fazerem isso, a gente vê essa história que a serpente, que é a vara de Moisés, se transformou em golem, as outras, mostrando que Deus é maior, que o Deus que eles adoravam como um Deus serpente não é nada diante desse Deus, que é um Deus estranho para Faraó. Faraó pergunta a Moisés: quem é que está mandando você vir aqui? Está representando que Deus? Porque na antiguidade tudo acontecia relacionado com Deus, alguma divindade. No Egito tinha para mais de 40 divindades. Então, quando se ia fazer alguma coisa, se fazia em nome da divindade.
E aí chega Moisés, e aí Faraó pergunta: você quer que eu liberte esse povo, deixe esse povo acompanhar você para celebrar uma festa no deserto? Mas aqui Deus. E Moisés fala: Deus, eu sou, é Yahvé. Só que Faraó não conhecia esse Deus. Nenhum desse Deus não fazia parte nenhum dos 40 ou mais de 40 que tinha lá no Egito. Era muito Deus. Faraó não conhecia o Deus de Moisés. Se ele tivesse chegado e falado: olha, eu estou vindo aqui no nome do Deus Ra, que é o Deus Sol, era o Deus que os egípcios adoravam como Deus. Aí talvez Faraó começasse a dialogar com Moisés alguma coisa, mas Moisés chega e diz: não, eu sou da mandando eu vim aqui para deixar o povo vir para fazer uma festa para ele. Aí Faraó fala: não conheço esse Deus. Manda consultar, procura esse Deus aí. Não conhecia, nunca, porque a primeira vez que esse Deus se manifesta como Yahvé, se manifesta para Moisés. Nem para Abraão, nem Abraão e Isaac já conhecia Deus com o nome Yahvé. Primeira vez que Deus se apresenta assim para Moisés. Que privilégio, Moisés conheceu o nome de Deus. E ele chega: é um Deus totalmente novo, um nome totalmente novo. Não está no vocabulário dos deuses, no dicionário dos deuses egípcios. Aí Faraó deve ter pensado: esse povo está louco. Esse Deus aí não é de nada. Que Deus é esse? É estranho, ninguém conhece, nem no dicionário dos deuses, nenhuma das nações desse Deus. Esse Deus aí não é de nada. E Faraó não deixa o povo ir. Não vai deixar o povo ir. E o que acontece, queridos, é que vai, nesse momento, se dar início a uma série de manifestações de poder de Deus em relação ao Império Egípcio. Porque Deus agora iria se apresentar. Faraó não conhecia, os magos, ninguém conhecia esse Deus. E esse Deus vai agora se apresentar para o povo. Então essa história que você conhece como as 10 pragas que aconteceram no Egito, essas pragas, meus irmãos, estão relacionadas a deuses. E a primeira praga, a praga de transformar a água em sangue. Deus, quando manda Moisés fazer isso, tocar nas águas do Nilo, do rio Nilo, era a fonte principal de água, de abastecimento do império, que fazia o império prosperar, era aquele rio. E Deus fala: toca na água, que a água vai se transformar em sangue, vai morrer os peixes, vai cheirar mal, vai se transformar em sangue. Isso era algo muito sério, porque na verdade existia um Deus que representava o Nilo, que era o Deus Rapi. E Deus estava querendo mostrar para os egípcios: olha, o Deus que vocês estão realmente servindo como Deus protetor do Nilo não é nada. Esse Deus Rapi não é nada, não é dono de Nilo nenhum, de água nenhuma aqui, nem de peixe, nem nada nesse rio. E Moisés, toca no rio, vai morrer tudo, vai cheirar mal. E quando Moisés toca, assim acontece. A água se transforma em sangue, os peixes morrem, e ali o mau cheiro é grande ali dele. E com isso, Deus estava se apresentando e mostrando: olha, eu sou um Deus maior do que o Deus Rapi que vocês estão adorando. O Deus Rapi não tem autoridade sobre o Nilo, quem tem autoridade sou eu sou o Criador do Nilo. É a primeira vez que Deus está se mostrando. Mas aí, diz a palavra que os magos de Faraó fazem algo semelhante, conseguem transformar água em sangue. E aí o coração de Faraó se endurece: não, esse Deus aí não está com essa bola toda não, porque os meus também conseguem fazer isso. Coração endurecido. Aí, queridos, vem a segunda praga, que é a praga das rãs. E os egípcios, eles adoravam um Deus chamado Requete, que era uma figura de uma rã, e algumas vezes era uma mulher com cabeça de rã. E esse Deus era o Deus responsável por fazer com que houvesse bom nascimento, que as crianças conseguissem nascer saudáveis, terem bons partos, responsável pelo nascimento das crianças egípcias. Aí o que Deus faz? Estão adorando rã? Eu vou dar um bocado dessas para vocês.
e o rio está cheirando mal, está aquele clima horrível no Egito, e dali daquele rio começa a sair um bocado de rã e começa a invadir as casas dos egípcios. Detalhe, eles não matavam rã. Rã era um animal que era sagrado no Egito. Agora você imagina, você conviver com aquela imundícia, né, cheio de rã, não podia fazer nada porque é sagrado. Assim é na Índia. Na Índia eles adoram rato, dá a Deus na Índia, e a pessoa não mata rato, é sagrado. Convive com as crianças, faz xixi e doença para tudo que é lugar. Assim é lá. E Deus deu aquilo para eles, esses caras vão dar um bocado para vocês. E com certeza com aquela praga Deus mostrou, olha, vocês estão adorando nada, vocês estão adorando uma criação minha, uma rãzinha que não é para fazer isso, e está fazendo mal agora para vocês. Porque com certeza aquela quantidade de rã que houve ali, meu querido, minha querida, doenças aconteceram ali no meio do povo, coisas ruins, não foi algo agradável de jeito nenhum. E mais uma vez, Deus está mostrando que o Deus requete não é nada, é apenas um falso Deus, representado por um ser que Deus criou um animalzinho, uma rã. E em seguida, amados, vem a terceira praga, a praga dos piolhos. Existia o Deus que eles adoravam, chamado Deus Jebe, era o Deus da terra. E Deus disse para Moisés, olha que vai vir piolho agora, fala para Faraó, vou mandar um bocado de piolho. E esse piolho vai vir onde? Da terra. Esse Deus responsável em guardar a terra, de cuidar da terra, de preservar, vou mostrar para vocês que vocês precisam não ter autoridade nenhuma. E o que acontece? Veio uma peste de piolho no meio do povo. Algo sério, querido. Quem já teve piolho sabe que o negócio não é bom não, né? Agora imagina todo mundo com piolho, né? Imagina essa situação. E eles, olha, estavam lá suplicando por Deus, o Deus Jebe, não deixe que esses piolhos venham sobre nós, o seu Deus da terra, impeça essa praga. Cadê o Deus Jebe para ajudá-los? E piolho não estava vindo, e Deus Jebe não tinha poder para nada, para impedir nada, porque o Deus eu sou, o verdadeiro Deus, tinha dado ordem para esses animalzinhos virem, manda, tem piolho, Deus manda, viu? Deus manda, tem piolho. Estava lá, festando tudo, e a agonia grande. E na terceira praga, sabe o que acontece? Os magos de Faraó falam o seguinte, olha, isso é dedo de Deus. É um Deus aí que realmente não é o Deus que ele está sendo, porque ele está conseguindo frear nada. Na terceira praga começa a reconhecer que tem algo muito mais elevado acontecendo do lado de Moisés, do lado de Arão, do que do lado do império. Já na terceira. Mas aí, meus irmãos, não para, vem a quarta praga, o coração de Faraó é endurecido novamente. E aí a quarta praga é a praga das moscas. Existia lá um outro Deus, o Deus Escar, Deus das moscas, o Deus, na verdade, que se protege o povo contra a praga das moscas. Então, eu vou mostrar que o Deus que vocês estão aí, que é um Deus que protege em relação às pestes, esse Deus também não é de nada. E Deus manda vir a praga das moscas. Deus Escar, nos ajude. Não deixe essas moscas invadirem o nosso lar, a nossa família. E começava todo mundo suplicar ao Deus Escar. E adiantou alguma coisa? Não adiantou de nada. Era a mosca por todo lado. Que agonia, né? Rio mal cheiroso, peixe morto, esperando. Olha o cenário daquela maior potência, daqui a pouco rampa tudo que é lá, depois vem piolho, depois vem mosca. Que nojeira, meu irmão. Com isso eu começo a pensar que Deus não gosta de nojeira. Nojeira, quando ele tiver essas coisas assim, associe com a praga, porque não é vontade de Deus. Deus usa essas coisas, usou para punir. Porque Deus é um Deus limpo, gosta de limpeza, gosta de tudo certinho, cheiroso, perfumado.
Você vem para a igreja, você vê assim, bota a sua melhor roupinha, bota o seu perfume. Deus gosta dessas coisas, seu ambiente, olha, cuida da tua casa. Quer uma casa limpa, bem organizada, para receber pessoas. A Bíblia diz, olha, muitos, sendo hospitaleiros, chegaram até a receber anjos na sua casa. Quer um ambiente limpo, porque quem sabe você vai ser um anfitrião e um anjo do teu lado. Abraão teve o privilégio de receber o próprio Jesus, né, com 2 anjos. Tem um ambiente mais limpo possível que você puder, meu irmão. Não é ambiente rico, não é limpeza. Limpeza. E aí, queridos, era mosca para tudo que é lado. E adiante nós vemos que veio a quinta praga. E a quinta praga foi doença dos animais, nos rebanhos dos egípcios. E o Deus protetor dos rebanhos era o Deus Apis, era o Deus que eles adoravam. E aí os rebanhos começaram a ficar doentes, vindo doenças, era boi, vaca, bezerro, né, ovelhas, os animais doentes, e eles rogando ao Deus Apis para ajudar, para mudar a situação, porque os bichinhos doentes não vai poder matar para comer, e é escassez de alimento também. E nada os Deus Apis ajudar naquela situação. E mais uma vez Deus mostra que Ele é o Deus dos rebanhos também. É o Deus que está acima de todas as coisas. O rebanho pertence a Ele. Não adianta Deus Apis coisa nenhuma. Tudo foi criação do Senhor. Aí vamos, meus amados, para a sexta praga. Úlceras. Deus Tifon era o Deus protetor contra doenças, como úlceras e outras mais. E o povo agora começava a ter úlceras. Começaram a estourar aquele negócio. Deus Tifon nos cura. Fazia os rituais, fazia os sacrifícios, fazia oferendas ao Deus Tifon, e nada Deus Tifon mudar a situação, curar, tirar o povo daquele momento difícil. Mais uma vez Deus mostra, Deus Tifon não é nada, está longe de qualquer coisa. Eu sou o Deus que dá a saúde, eu sou o Deus que faz o cego, eu sou o Deus que faz aquele que consegue enxergar. Eu tenho poder para mudar tudo. Aleluia a Deus. Mas não para, queridos. Vem a sétima praga. E a sétima praga é a praga da saraiva, né? Caía chuvas de pedra que vinha ali destruindo o rebanho, destruindo a vegetação, destruindo tudo. E o Deus responsável pelo céu, de reger o céu, era o Deus Ereus. Oreus, e eles clamavam ao Deus Oreus para não permitir que aquela saraiva de pedras danificasse o rebanho, as casas, a plantação. E o Deus Oreus também não via, não conseguia mudar a situação. Estamos falando, meus irmãos, de 2 homens que estão falando, olha, Deus está dizendo assim. E Faraó endurecia o coração. Na verdade, Deus disse que endureceu o coração de Faraó para manifestar a glória dele, porque Deus queria mostrar, e será Deus manifestando a glória, mostrando que os deuses que eles estavam adorando não era Deus de nada. E Deus endurecia o coração de Faraó para Deus mostrar que ele ia derrubar Deus por Deus deles, para mostrar que ele é o grande Deus. Amém. E estava derrubando. Caía outro Deus, ia caindo, mostrando, Deus se mostrando, se tentando reconhecer, manifestando a sua glória. Deus vai endurecer o coração de Faraó de novo. E aí vem a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. E quem é que guardava a plantação? Era o Deus Serápia. E vem aquele enxame de gafanhoto devorando tudo. O que era verde começou agora a ficar cinzento. Praga de gafanhotos. Deus, Serápia, nos ajuda. Olha a nossa plantação. E fazia as oferendas, fazia os rituais, fazia os sacrifícios. E nada de Deus Serápia ajudar em coisa nenhuma. Os gafanhotos continuavam destruindo tudo. E mais uma vez, um Deus adorado pelos egípcios é humilhado, é tombado, e Deus manifesta a sua glória. Mas vem a 9ª praga, queridos.
principais deuses, senão o principal Deus do Egito, era o Deus Ra, o Deus Sol, fonte de energia, fonte de luz. E aí por isso Deus disse que o sol vai escurecer. Deus vai desligar a luz do Deus Ra. Deus vai apagar, apertar o interruptor e o Deus Ra vai ver que não é de nada. E por isso vem a praga. E aí é escuridão, é trevas. O Egito fica em trevas. Porque Deus estava mostrando que esse Deus que ele considerava supremo, o Deus Sol, adorado, maior de todos, não era Deus de nada, era apenas um astro que simplesmente foi feito com a palavra do Todo-Poderoso. Haja luz, houve luz, apareça luzeiro, o sol vivamente ele aparece. Estão adorando uma criação, um pequeno luzeiro dentro dos milhões que há no universo criado pelo Todo-Poderoso. E Deus vai apagar a luz dos seus raios. Mas um Deus toma. Mas um Deus cai. E Deus manifesta a sua glória. Mas tem a 10ª praga. A 10ª praga, amados, ela tem agora a ver com quem? Com Faraó. Porque Faraó era tido como um Deus pelos egípcios. É um outro Deus. E Deus agora vai dar o seu golpe final naquele que se achava Deus, para mostrar que ele não é de nada. Vai fazer esse Deus chorar, derramar lágrimas, mas não de piedade, lágrimas de dor, lágrimas de mortal. E Deus agora diz: olha, vou mandar o anjo passar, vai ferir todos os primogênitos do Egito. E aí, meus irmãos, o Deus, entre aspas, Faraó, naquela noite ele vê que não é Deus coisa nenhuma. Ele vê que é mortal, como os outros. Não tem poder para controlar a vida, não tem poder para controlar a morte. E é diante do último golpe de Deus, para manifestar sua glória contra aquele homenzinho que achava que era Deus, ele agora deixa o povo ir embora. E o povo vai sair com mão forte daquele lugar. E aí, meus irmãos, Deus mostrou e Faraó agora entendeu que o Deus de Moisés, o eu sou, é o grande Deus, maior de todos. Por um breve momento ele entendeu, mas depois ainda vai atrás para perseguir o povo, vai correr tudo no Egito, no Mar Vermelho. Mas, queridos, entendemos um pouquinho desse contexto das pragas. Cada praga estava associada a um Deus, e Deus estava derrubando os deuses, destruindo esses deuses, mostrando que são de nada. Mas nós aprendemos, meus irmãos, com esses episódios, algumas dicas importantes para nós não nos vermos justamente escanteando, ou melhor, deixando Deus de lado. Nós aprendemos algumas dicas importantes para nós justamente não nos vemos como é que foi a palavra? Nos vemos lutando contra Deus, nos vemos agindo contra Deus, encarando Deus, essa palavra. Às vezes tem pessoas querendo encarar Deus e não estão percebidas disso. E se nós não queremos encarar Deus, porque encarar Deus é problema, a gente tem que se ligar em algumas coisas nessa noite. E a primeira coisa, queridos, para nós não encararmos, não querermos peitar Deus, a gente tem que entender que Ele nunca pode querer interromper uma festa de Deus nesse mundo. Diz lá o versículo, vamos voltar agora para o texto inicial que eu falei para vocês. Versículo 1 do capítulo 5 de Êxodo diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram ao Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixai ir o meu povo para que me celebre uma festa. Deus tem interesse, como eu falei, em ser glorificado. Celebrar uma festa, meus irmãos, a Deus significa cultuar. Deus estava falando assim: deixa o meu povo ir para me cultuar lá no deserto. E Faraó não quis deixar o povo ir para cultuar a Deus, celebrar uma festa a Deus. Ele quis encarar Deus.
que respeitar Deus. E você sabe, queridos, que tem pessoas que gostam de impedir outras pessoas de buscarem a Deus. Tem pessoas que não querem ver os seus filhos indo caminhar, buscar a Deus, participar das coisas de Deus. Não querem ver o esposo, não querem ver a esposa. Gostam de querer interferir na busca de se adorar e se render graças ao Todo-Poderoso. E quando se faz isso, meus irmãos, está se encarando Deus. Deus quer ser glorificado. Deus quer ser adorado. Deus quer ser reconhecido. Quer ver um povo buscando Ele em intensidade, em espírito, em verdade, fazendo o nome dele ser conhecido. E no momento que você diz assim, não, porque você se acha que tem autoridade sobre alguém, e dizer não, você não vai buscar Deus, você está se colocando no lugar de Faraó. Está se colocando na posição de Faraó. Olha, meus irmãos, não tem nada melhor do que você ver filhos querendo buscar Deus. Às vezes, eu tive uma alegria antes de viajar. Não, foi já depois que eu cheguei de viagem. Fui a uma igreja, pastor amigo meu, e dia de batismo também. E naquele momento eu estava se batizando uma jovenzinha, adolescente de 11 anos. E naquele batismo foi algo emocionante. Porque ela chegou para a mãe dela e falou: mãe, olha, eu tenho que batizar urgente. Porque eu tenho um chamado para ser missionário, Deus quer me usar. E eu quero me batizar justamente porque eu não posso demorar para fazer a vontade de Deus. 11 anos a jovenzinha, uma adolescente disso. E foi emocionante para ser batizada lá. Mas você sabe, meus irmãos, que tem pais, tem mães, que quando um filho fala assim: olha, eu quero dedicar minha vida a Deus, eu quero ser pastor, eu quero ser um missionário, eu quero, sabe, viver para o Evangelho. Os pais falam: opa, para aí. Eu sonhei para você ser doutor, você ser advogado, você ser isso, ser aquilo outro. Esqueça essa vida, porque essa vida é de sofrimento, é de dificuldade. Quantos pais estão fazendo no lugar de Faraó? Querendo se colocar no lugar de Faraó, impedir o povo de buscar a Deus, o filho de buscar a Deus e viver para Deus. Oxalá que o Senhor nos dê a graça de ver essas crianças querendo, meus irmãos, ser missionários, vivendo em intensidade, indo para fora, indo para o mundo levando a palavra, ser pastores. Deve ser desejo nosso. Devemos ansiar por essas coisas, independente se é dificuldade ou não, se vai ter ou não, se vai ter. O fato é que o eu sou vai estar com eles todos os dias até a consumação do século. Assim como está conosco. Nossos filhos são do Senhor, diz a palavra, e nós devemos entender isso. Devemos criá-los para o Senhor, criá-los para que o Senhor seja glorificado através da vida deles. Então, se o seu filho um dia chegar para você: mãe, eu quero ser, sabe, um pastor, pai, eu quero ser, sabe, uma serva desse que vai levar a palavra missionária. Glória a Deus, meu filho, glória a Deus, minha filha, eu te incentivo, eu te apoio, vai em nome de Jesus. Queridos, uma segunda dica importante, para nós não nos vermos encarando Deus, é o seguinte: certifique-se que você conhece o eu sou. Olha o versículo 2 do capítulo 5. Está escrito o seguinte, no versículo 2 do capítulo 5. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Olha só, meus irmãos, o Faraó não conhecia Deus. Eu falei, você não vai deixar o povo ir. E nós, meus irmãos, devemos de fato conhecer o nosso Deus, saber daquilo que o nosso Deus espera de nós, saber o que a palavra do nosso Deus nos ensina. Devemos amar a palavra que fala do eu sou, para que nós não venhamos agir contrários à vontade do eu sou. Então, se você não quer se ver encrencado com o eu sou, seja um amante da sua palavra, queira crescer na palavra, conhecer a vontade de Deus.
Porque, meus irmãos, à medida que você conhece a vontade de Deus, você vai agir de conformidade do seu querer e, consequentemente, você vai estar plantando a vontade dele, vai estar colhendo coisas boas na tua vida o tempo todo. Aleluia. Por isso a palavra de Deus diz: olha, meu povo sofre porque lhe falta entendimento, lhe falta conhecimento. É povo de Deus, mas é um povo de Deus que está sendo analfabeto em relação à palavra de Deus. Conhece tudo de todos, mas a palavra de Deus não tem muito desejo de conhecer, de gastar tempo, meditar, de aprender. Quer só coisas práticas, quer o evangelho fast food, né? É ali, vai, pay buff. Não quer gastar tempo para justamente digerir aquilo que é a palavra de Deus. Querido, conheça o seu Deus. As religiões do mundo, todas elas, buscam conhecer os seus deuses falsos, os seus deuses estranhos. Mas você conhece, você tem o privilégio de se relacionar com Deus verdadeiro. É o seu dever conhecer intensamente esse Deus, porque Ele é verdadeiro. Nele não está mentira, não. Nele está a verdade. Nele está a bênção. Nele está a transformação, o milagre, a salvação. A eternidade está nele. Quem me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra. Quem me ama vai viver a minha palavra. Quem me ama vai me conhecer. O desejo de Deus, meus irmãos, é se revelar mais e mais e mais. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. E à medida que você se aproxima, Ele vai se aproximar de você. Você dá um passo em direção a Ele, Ele vai dar dois ao teu encontro. Porque Ele quer se relacionar, quer que você o conheça com maior intimidade e profundidade. Queridos, devemos certificar em segundo lugar, como eu falei, que nós estamos de fato conhecendo Deus a que servimos, para não nos vermos encrencados em relação à sua vontade. Porque se você faz uma coisa na ignorância, achando que está agradando a Deus, mas se é contra a vontade dele, pode ter certeza que você vai colher o que você está plantando, mesmo se acha que está certo. Plantou, colheu mesmo na ignorância. Mas em terceiro lugar, se nós não queremos, amados, nos ver encarando Deus, nós devemos certificar que estamos em Gósen. Abra a Bíblia, capítulo 8, versículo 22, do livro de Êxodo. Capítulo 8, versículo 22, nos diz o seguinte: naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou no meio dessa terra. Queridos, no meio das pragas acontecendo no Egito, o povo de Deus que morava numa terra chamada Gósen, lá no Egito, era a terra onde os escravos estavam concentrados. Naquele momento eles eram escravos, então era um lugar simples, era um lugar justamente que não tinha qualidade do palácio do faraó ou dos egípcios em si, era um lugar onde os escravos estavam. Mas meu irmão, minha irmã, Gósen foi um lugar onde Deus quis mostrar que quando se tem a presença dele, se torna um céu na terra. E aí a praga de mosca estava lá, atingindo tudo que era dos egípcios, atingindo todos, mas quem estava em Gósen estava seguro. E o que eu quero dizer com isso? É que Gósen representa a bênção de Deus na nossa vida. É um lugar de segurança, é um lugar onde a presença de Deus está. E onde a presença de Deus está, meu irmão, nosso coração ele repousa, nossa vida sente paz. Deus disse, aquele lugar ali, que não é nada para os egípcios, era o pior, ninguém queria morar em Gósen, era a terra dos escravos. Mas lá eu vou mostrar que eu sou na vida daquele povo. Vai ser um lugar onde os egípcios vão ver que é um lugar que eles queriam morar. Porque vai estar tudo cheio de mosca, tudo se acabando, a imundícia vai estar grande, mas ali vai estar a limpeza. Vai estar a paz e vai ter um povo tranquilo. E eles vão ver que Gósen é céu. E assim foi. Foi o dia que os egípcios quiseram ir para Gósen. Queriam morar naquele lugar. Porque ali estava a presença de Deus, meus irmãos.
Como é bom estar na presença de Deus. Aleluia, Deus. Como é bom a gente estar, olha, talvez você ache que, olha, está tão difícil o lugar que eu estou. Olha, a minha vida é tão simples. Mas se na sua simplicidade, no teu lugar humilde, você estiver com Deus, você tem tudo, meu irmão. Se a presença de Deus está ali com você, você está no melhor lugar que tem para se estar. Eu estava de uma pessoa, um irmão falou comigo, lá do seminário, ele deu o testigo dele, problema de família e tal, a mulher se separou dele, o resultado foi morar num cantinho de nada, nem em casa, nos fundos de um lugar de trabalho. Ele, no meio daquele processo todo, e aí ele fala para Deus assim, olha, eu queria pelo menos dormir essa noite. Está difícil, eu sei, tu sabes a minha intenção, eu queria não dormir. Mal ele fala isso, cai no sono. Só acorda no outro dia, 9 da manhã, com o telefone tocando. E aí atende tudo, era um amigo dele, né, chama para tomar café. E depois meus irmãos ligam uma irmã, serva de Deus, e começa a dar uma palavra de Deus para a vida dele. E ela começa a dizer, olha, ontem à noite você falou assim com Deus, assim, Deus está mostrando. E Deus está dizendo assim, olha, ontem à noite eu estava ali com você, do seu lado, como você estava orando. E para que você saiba que eu estava ali com você, eu, nesse momento, vou enxugar todas as lágrimas. Eu já estava chorando do lado, né? Eu nem sabia de nada. Lá quando descer Deus ali, você sabe que eu estava ali, você vai enxugar todas as lágrimas. E quando Deus usa a mulher para falar isso, no telefone, um amigo que estava lá perto dele, vai no banheiro, pega um lenço e chega assim, olha, eu não sou Jesus não, mas ele está mandando fazer isso assim em você. Enxuga o olho dele. Deus estava lá com ele. No cantinho onde ele não queria estar. Não é a casa dele, não é o ambiente que ele estava acostumado, mas a presença de Deus estava ali. E por ele estar ali, meu irmão, onde a presença de Deus está, a gente sente a paz, sente sossego. Coisa maravilhosa desfrutar da presença de Deus. Mas querido, a quarta e última coisa, se nós não desejamos nos ver encrencados com o nosso Deus, nós precisamos nos certificar que estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Diz a palavra de Deus, a 10ª praga, Êxodo capítulo 11, versículo de número 7, Êxodo 12, Êxodo 12, versículo 7. Diz o seguinte: tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na verga da porta das casas em que o comemorem, está comemorando a Páscoa. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, comerão pães agros e ervas amargas comerão. E aí o que acontece, queridos? Deus mandou se passar sangue nos umbrais das portas das casas, porque o anjo ia passar matando os primogênitos. Mas aqueles que tinham a marca do sangue do Cordeiro estavam cobertados. O anjo ia ver, opa, essa casa aqui não posso entrar. Essa casa aqui tem dono, essa tem dono, está protegida pelo sangue do Cordeiro. E aí passava e não visitava aqueles lares, aquelas casas estavam tranquilas. Na casa do povo de Deus. Então a gente precisa certificar na nossa vida que estamos acobertados pelo sangue de Jesus. Porque o verdadeiro Cordeiro, esse Cordeiro que Deus mandou matar, estava montando para o Cordeiro maior de todos, que é o Senhor Jesus. Que se Deus de sacrifício, e o sangue dele, diz a palavra, meu irmão, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos justifica. O sangue de Jesus, meus irmãos, ele é a prova máxima. O inimigo vai acusar você. Aí Jesus fala, olha, mas o meu sangue está sobre a vida dele, está sobre a vida dela, é meu, é minha. E aí, meu irmão, é a bênção, a misericórdia de Deus, é a graça sobre a nossa vida. Certifique-se que o sangue de Deus está sobre a sua vida. Já entregou a vida para Jesus, já tomou uma posição verdadeira dentro de Jesus. É isso que significa certificar que o sangue dele está sobre a nossa vida. Que de fato já nos rendemos ao seu senhorio, que somos dele e que entendemos que sem ele nada somos e não tem outro caminho, não tem outra verdade, a vida não ser ele, amados. E aqui está, meus irmãos, justamente encerramos a palavra nessa noite. Essa palavra nos mostra isso, que esse Deus, eu sou, ele deseja que você esteja o tempo todo celebrando uma festa com ele. Amém. Cultuar, meu irmão, é festa.
Veja que Deus falou, vamos celebrar uma festa no deserto. E o lugar que o povo de Deus mandou, olha, celebrar no deserto. Porque, meu irmão, onde a gente se reunir para celebrar o nome de Deus, ali o céu vai estar presente, o verdadeiro sentido da existência vai acontecer, a verdadeira celebração, o nome de Deus ser glorificado. Não importa a geografia, não importa que a gente venha celebrar uma festa com o Senhor. Estamos aqui dentro da ceia, daqui a pouco vamos cear. Falar em ceia, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu estava convidado de viajar, visitei meu avô. E eu ontem tive o privilégio de participar pela ceia pela primeira vez. Foi uma ceia, senti de Deus fazer uma ceia, fiz uma ceia. Para ele, minha tia, minha mãe, os quatro lá. Tudo maravilhoso, singelo, tranquilo. E que festa maravilhosa na casa do meu avô. Assim será nessa noite, vamos estar celebrando um momento de festa. Estamos celebrando uma festa, não no deserto, mas aqui nesse templo, nesse lugar que Deus reservou, para relembrarmos a vitória, a maior vitória. A vitória do nosso Deus sobre a morte. A vitória do nosso Deus sobre o inferno. A vitória sobre o nosso Deus, sobre, meus irmãos, as angústias que nós temos nessa vida, que é tudo temporário. A vitória sobre o nosso Deus, do nosso Deus sobre as limitações da nossa existência. É tempo de celebração, é tempo de festa. Então vamos nos alegrar no Senhor nessa noite intensamente, porque a bênção dele está sobre a vida do seu povo. Vamos orar nesse momento. Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos, amado. Louvamos, Senhor amado, porque estamos convictos, o Senhor nos visitou nessa noite. A palavra, Pai, invadiu nossos corações, nos encheu. E a Ti seja a glória, Pai. Que privilégio poder conhecer, Senhor amado, a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, ministrar a Tua palavra. Ó Pai, são bênçãos que o Senhor concede a nós, pequeninos mortais, pecadores, mas pecadores acobertados pelo Teu sangue, o sangue de Jesus, Pai. Muito obrigado, porque nessa noite vamos celebrar essa festa maravilhosa. A festa, Senhor amado, da Tua morte, mas da Tua ressurreição, a ressurreição de Jesus, o nosso Deus. Que o nosso coração se alegre nessa noite profundamente, Pai. E saber e relembrar que nós não pertencemos mais ao mundo, que nós morremos para esse mundo e agora pertencemos a Ti, estamos no reino da luz, Pai. Queremos nos alegrar no Senhor, na certeza que mesmo quando nossas forças são pequenas, o Senhor se faz forte na nossa vida. Mesmo quando nos sentimos cansados, o Senhor vem e restaura nossas forças. Na certeza que o Senhor não solta as nossas mãos, caminha conosco todos os dias, Pai. Na certeza que os Teus projetos, nenhum dos Teus planos podem ser frustrados e glória seja dada ao Teu nome, Pai. Assim nós nos alegramos, Senhor amado, assim como o céu diz santo, santo, santo é o Senhor, nós aqui na terra falamos santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Que coisa maravilhosa saber, Pai, que nós estamos, Pai, sendo conduzidos pelo Teu amor nesse mundo, Pai. Que as nossas famílias estão sendo olhadas, estão olhando, Tu estás olhando, Pai, enviando Teus anjos para cuidar de cada um de nós, Senhor amado. Cada detalhe o Senhor tem olhado. Agora dá-nos, Pai, a responsabilidade de entendermos aquilo que compete a nós e fazermos, Pai, para Te agradar, para plantarmos a boa semente. Assim nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.